Romanos 7 diz assim: que diremos, pois, é a lei o pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera: não cobiçarás. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado por meio de coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Que o Senhor abençoe a tua palavra lida. Como estudo doutrinário desta quarta-feira, nós vamos falar de um assunto chamado a doutrina do pecado. Muitas vezes falamos do céu, falamos da volta de Cristo, cantamos louvores, fazemos menção sobre o plano da salvação. Mas ele é originário porque o homem pecou. O homem desobedeceu ao Senhor. E quando olhamos para as cartas, principalmente aqui em Romanos, Paulo ele vai trazer à memória daquele povo o porquê que ele estava tratando aquele assunto. Havia ali os judeus, que eles estavam sendo questionados por que os gentios estavam sendo salvos. Então, Paulo vai explicar que a salvação veio primeiro para os judeus se rebelaram contra o Senhor, não cumpriram a lei que foi estabelecida, e a salvação foi condicionada também aos gentios. Então, ele faz um resumo no capítulo 3, no capítulo 5, no capítulo 4, no 7, no 8, e vai até o capítulo 11 falando sobre o plano da salvação. E muitas vezes nós pregamos, anunciamos, e muitas vezes também nós limitamos com o pecado, brincamos com o pecado. E muitas pessoas, às vezes, dentro da nossa doutrina, a doutrina da predestinação, nós pregamos a salvação pela graça, isso não vem de vós, é dom de Deus, estamos garantidos na salvação. Mas muitos crentes, muitas pessoas que às vezes adentram ao Evangelho ou às igrejas, vivem militando com o pecado. E o pecado ele é tenaz, ele vai nos sugando, ele vai nos aprisionando, ele vai nos cegando espiritualmente, a ponto que nós estaremos num lamaçal de pecado e totalmente afundados, totalmente submergidos, e já não vemos mais a graça de Deus. E por isso que vemos muitas pessoas que se adentram às igrejas e logo, nas primeiras tentações, nas primeiras provações, a pessoa volta para a prática dos seus pecados outrora. Paulo ele vai fazer isso porque muitas pessoas estavam ali vivendo os rudimentos daquele mundo. Muitas pessoas acham que pecado é simplesmente algo escandaloso, algo abominável, algo que escandaliza, algo que choca as pessoas. Mas o pecado é tudo aquilo que é falta de conformidade com a lei de Deus. E muitas pessoas às vezes acham que isso não vai me condenar ao pecado.
E muitas pessoas, às vezes, procuram a liderança da igreja, procuram algum irmão, e meio que induzindo a perguntar, até onde eu posso pecar que Deus não vai me condenar ao inferno? Ou pedindo autorização à igreja para cometer certos atos, certas ações. Isso me condena, isso vai para o inferno, isso pode causar algum problema. As pessoas, às vezes, estão mais preocupadas com o escândalo, ou com o que vão falar dela. Ela não está preocupada com o juízo eterno que está para aqueles que não têm o temor de Deus. E baseado nisso, nós vamos usar os nossos símbolos de fé. Quem não conhece o símbolo de fé não é a sarça ardente. A sarça ardente é a logomarca da igreja, tá? Se você não conhece, então esse camarada aqui é o famoso BC. Na época minha, lá do Odair, né, Odair? Só saía da sala do Sodemóstenes depois que decorasse todo ele. 99 perguntas. Como todo mundo aqui sabe de cor, eu só vou ajudar vocês a lembrar, né? A pergunta do nosso catecismo diz, a partir da pergunta 14, que a gente já até falou sobre ela, o que é o pecado? Quem se arrisca a responder, igual está no breve catecismo? Pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão desta lei. Nós temos a nossa lei de trânsito. Está lá, velocidade máxima, 80 quilômetros. Mas se eu passar 81, eu estou pecando, eu estou transgredindo, eu estou ferindo, foi só 1 quilômetro a mais. Mas se o radar estiver devidamente calibrado, você será multado. Aí tem a tolerância de 10%, que faz uma média, e aí vem a multa com você com 50... Quanto? Pega acima de 88, né? E aí, assim, eu vou arriscar passar, vai que eu estou com um caminhão que tem um pneu maior, aí aqui o velocímetro não está bem aferido também. É qualquer transgressão, é qualquer deslize, é qualquer risco de pensamento errado, é pecado diante do Senhor. Não é eu, simplesmente, como temos nossos 10 mandamentos, eu não mato, eu não roubo, eu não estou adulterando, eu não estou cobiçando, mas todo pecado é falta de conformidade com a lei de Deus. E muitas vezes nós brincamos com estes mandamentos e às vezes achamos que isso não é. O próprio Jesus, refutando os judeus, ele fala que se eu olhar para uma mulher com a intenção impura, eu já adulterei. Eu não precisei trair a minha esposa, eu não precisei ir com outra mulher para algum lugar. O meu olhar, a minha intenção, a minha maledicência, a minha vontade de querer pecar, fazer aquilo, eu já pequei contra o Senhor. Isso é transgressão da lei de Deus. Por isso temos que tomar cuidado com esses pecados. Essas coisas pequenininhas que achamos que não estão escandalizando. Todo mundo está fazendo, todo mundo está indo. Todo mundo tem feito isso. Por isso eu os convido a estar meditando também na pergunta do nosso breve catecismo, que ela está também na pergunta 17. Qual foi o estado em que a queda reduziu o gênero humano? A resposta é: a queda reduziu o gênero humano a seu estado de pecado e miséria. Quando olhamos para o Velho Testamento, o sumo sacerdote, para adentrar ao Santo dos Santos, era necessário ele fazer uma purificação. Era necessário ele vestir uma roupa especial. Era necessário ele se lavar. Era necessário ele sacrificar um animal para ele mesmo, para depois ele poder sacrificar um animal para toda a nação. E muitas vezes, quando viemos ao templo, viemos com pensamentos, com atitudes, vivendo coisas erradas. Nas doutrinas dos apóstolos fala que se eu tiver algo em falho com meu irmão, eu tenho que deixar meu dízimo, não entregar ele. Eu tenho que reconciliar com meu irmão primeiramente, para depois retornar e cultuar o Senhor. Porque esse louvor, esse sacrifício, essa oferta não será aceito. Então é necessário que tenhamos toda
sabedoria, para que não venhamos prestar um culto errado ao Senhor. Porque quando Deus olha para nós, Ele vê o nosso estado de miséria. Quando Adão peca lá no Jardim do Éden, a sua primeira atitude é o quê? Se esconder. Ele teve vergonha, ele teve medo, ele ficou com medo do que Deus ia fazer com ele. E aí ele vai e prepara uma roupa de uma folha de figueira. E para remediar isso, o que o Senhor faz? Ele mata o animal. O primeiro pecado gerou morte, e morte de um inocente. Por isso que Jesus teve que vir ao mundo, para morrer por todos nós. Porque senão até hoje estaríamos sacrificando animais. Porque todo pecado merece a punição. Todo pecado merece a ira de Deus. E o nosso Deus, Ele foi profícuo em fazer esse plano da salvação para nós. Já pensou aqui agora o nosso culto? A nossa irmã Amanda fez um princípio da liturgia, já fizemos os louvores. Cada um de nós teríamos que estar até agora fazendo sacrifícios de animais lá fora, para depois adentrar o templo. Nós estamos aqui num lugar fresquinho, limpinho, mas aqui teria cheiro de animais mortos, sangue, teria animais sendo queimados, pelo de animal sendo queimado. Não seria talvez constrangedor matarmos animais todos os dias para poder cultuar o Senhor? É isso que o pecado fez, uma inimizade do homem para com Deus. E para isso foi necessário que o Senhor selasse isso com o sangue. Por isso eu os convido a acompanhar a leitura de Romanos capítulo 3, verso 10 a 18, que diz assim: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a um se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há quem um sequer. Garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está em seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue, e os seus caminhos a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Nós vimos aqui o relato da nossa irmã Karen no domingo passado, falando sobre lá na França, aonde eu ou você não tem a liberdade de evangelizar alguém, de entregar um folheto, de falar do amor de Deus, porque você pode ser acusado de estar ferindo aquela pessoa. É isso que todos estão fazendo hoje. É uma rebeldia contra Deus, é uma rebelião. Então tudo que fazemos, tudo que as pessoas fazem com o seu corpo, com a sua mente, com as suas intenções, é uma rebeldia contra o Senhor. É o homem falando: eu não aceito Deus, eu não quero que você me governe, eu não quero que você me controle, eu vou fazer o que eu quero, o Senhor não manda em mim. Nem usa Senhor, né? O seu Deus não manda em mim. Não tem reverência ao Senhor nosso Deus. Por isso que as pessoas estão vivendo dessa forma. Elas dormem pensando no outro dia, tramando a maldade, pensando em fazer um mal. Os seus corações são movidos por essa natureza, porque eles não foram salvos pelo Senhor. Por isso eu preciso adiantar e recorrer ao nosso catecismo maior, porque ele é maior, né? Aí ele tem mais perguntas. E aí eu convido a você a estar acompanhando a leitura de alguns parágrafos que eu estarei lendo e os irmãos estejam acompanhando. Na pergunta 24, agora de uma forma maior, como é o breve catecismo, ele vai explicar de uma forma mais clara, mais objetiva, dizendo o porquê de cada situação. Na pergunta 24, ele diz assim: o que é pecado? Pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus, a transgressão de qualquer lei que por ele dada como regra à criatura racional. Quando Moisés recebe a palavra de Deus e ele escreve os 10 mandamentos,
ele estabelece um princípio que o homem deveria viver. O primeiro mandamento é o quê? Não ter outro Deus além dele. Será que nós não temos outros deuses? Miqueias, eu não tenho ídolo, eu não adoro outras pessoas. Mas será que você não está colocando Deus diante de outras coisas, outras prioridades? Você está adorando outras coisas? Você está gastando mais tempo com outras coisas do que além de Deus? O homem conseguiu reduzir um Deus tão grande, tão magnificente, um Deus que governa e controla todo o universo, a um pequeno objeto, a um crucifixo, ou a um ídolo prostrado que fica ali dia após dia, tomando poeira. Se ele não for limpo, ele é ali feito um poste ídolo para ele, um aparador, é feito algo para ele ser cultuado. Este é o homem que rompeu com o Senhor. E aí ele fala para que nós não tenhamos outro Deus também. Porque muitas vezes nós estamos buscando não adorar outro ídolo, mas ao eu não adorar outro ídolo, eu também não tenho adorado ao meu Deus. E muitas vezes deixamos de frequentar os nossos trabalhos regulares da igreja. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E quantas vezes deixamos de congregar, deixamos de cultuar, então estamos colocando outros deuses diante do nosso Deus. Ele não é essencial para mim, ele não é a minha motivação, ele não é a minha alegria. E por isso que muitos têm o terceiro mandamento, tomado o nome de Deus em vão. Então são 3 negativas contra o nosso Deus. A quem peca, eu espero que nenhum de nós. Ele faz um ídolo, ele tem outro Deus, e ele toma esse nome de Deus ainda em vão. Quantas pessoas que usam o nome de Deus para coisas erradas? Usam o nome de Deus em nome da fé das pessoas, usurpam delas o dinheiro, a esperança. Quantas pessoas que estão morrendo na miséria e a pessoa ainda usa o nome de Deus para aquela pessoa, promete coisas em nome de Deus que Deus não vai dar. Isso também é tomar o nome de Deus. E aí vem o 4º mandamento, que é santificar o dia do Senhor. E o que fazemos no nosso domingo? O que fazemos com o dia do Senhor? Aonde nós temos ido no dia do Senhor? Quanto tempo eu tenho gastado do dia do Senhor com as coisas do Senhor? Não, Miqueias, você não sabe o quanto eu trabalho. Domingo é o dia de eu descansar. Mas é descansar no Senhor. Dia de domingo, muitas pessoas fazem coisas que não deveriam ser feitas. E o Senhor tem se desagradado disso. E às vezes pedimos bênçãos ao Senhor, e no domingo usamos essa bênção como maldição. Nos afastamos dos irmãos, deixamos de congregar, ficamos no nosso delicioso sofá, não vamos aos trabalhos da igreja, não prestamos culto ao Senhor. Você não está santificando o dia do Senhor. Você talvez está usando aquela televisão de 64 polegadas, tela Full HD, 4K, vendo coisas profanas, vendo coisas pecaminosas no dia do Senhor. Você está santificando o dia do Senhor? Talvez você está usando aquelas coisas que Deus deu para abençoar outras pessoas e você não está abençoando. Então você não está santificando o dia do Senhor. E aí vem o 5º mandamento, que é honrar pai e mãe. Que mandamento que está deixando de ser cumprido? Honrar pai e mãe é em tudo, em todas as circunstâncias, em todos os momentos, em toda a vida. Mesmo que eles venham até falecer, você tem que continuar honrando seu pai e sua mãe. Os ensinos, os preceitos, as orientações que seu pai e sua mãe lhe instruíram no caminho do Senhor. E muitos têm desonrado ao Senhor, têm desobedecido ao Senhor, e não têm cuidado dos seus pais, não têm dado a devida honra a eles,
não tem dado a graça deles olharem para a sua geração, para os seus filhos, para os seus netos e dizer: eu e minha casa estamos servindo ao Senhor. Nesse mundo que nós estamos vivendo atualmente, há pais que têm se sentido entristecido com seus filhos. Seus filhos têm trago vergonha, têm trago desonra. Então, em vez de honrar, estão desonrando os seus pais. E por isso que vem mais os outros 5 mandamentos, que quando você não honra seu pai, você não santifica o Senhor, você não cultua Ele, aí você mata, você rouba, você adultera, você cobiça e você diz mau testemunho das outras pessoas. É uma coisa, um efeito dominó. Um mandamento está interligado ao outro. Um mandamento está preso ao outro. E quando quebramos um, quebramos outros demais. Então temos que ter cuidado com a lei de Deus. Temos que ter cuidado com os mandamentos do Senhor. Porque o Senhor resumiu isso em 2 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e o próximo a ti mesmo. O próximo é todos que estão ao meu lado, é meu pai, minha mãe, meus familiares, meu amigo, meu vizinho. Eu tenho amado, eu tenho intercedido. Então, se eu amo, eu não mato, eu não adultero, eu não estou cometendo nenhum desses pecados. E se eu honro ao Senhor, nosso Deus, sobre todas as coisas, eu não vou ter outro ídolo, eu não vou adorar outro ídolo, eu vou santificar o nome do Senhor. É tudo uma condicionante. Mas o homem, ele decaiu deste pecado. Ele se arruinou nas suas naturezas. Por isso que os autores do Símbolos de Fé diz na pergunta 25, em quem consiste o pecado deste estado que o homem caiu? A resposta é, o pecado desse estado é que o homem caiu consiste na culpa do primeiro pecado de Adão, a falta de retidão, na qual ele foi criado, e na corrupção da sua natureza, pela qual ele se tornou inteiramente indisposto, incapaz e oposto a todo o bem espiritual, é inclinado a todo o mal, e com isso continuamente o que geralmente se chama pecado original, no qual procedem todas as transgressões atuais. Esse é o homem, que uma vez a qual Deus deu uma ordem para ele, não coma do fruto proibido. Quantas vezes falamos para os nossos filhos, não faça isso, não faça aquilo, e eles vão lá e fazem. Queimam a mão, se machucam, comem coisas que não deveriam, eles não desobedeceram. Mandamento simples, não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ao comerem da árvore, eles passaram a viver dessa forma, vivendo a natureza pecaminosa. Qual foi a primeira atitude de Adão? Se esconder. A segunda, fazer algo para esconder as suas vergonhas, esconder a sua nudez, de forma incapaz, porque o Senhor sabia onde ele estava. E aí qual a atitude de Adão? Foi culpa sua. Olha a mulher que você me deu. Já jogou a culpa para Deus, e a culpa na mulher. Quem foi no estudo dos homens? O pastor Gladstone. Ele fez uma menção de algo que às vezes a gente passa pela Bíblia e não faz noção disso. Adão viveu 956, se eu não me engano, anos. E eu acho que Eva viveu quase a mesma idade dele. Ela viveu 900 anos. A Bíblia não fala quando Adão pecou. Mas ela ficou olhando para Adão. É, meu marido, você me jogou diante de Deus. Será que eu e você estaríamos prontos para encarar a ira de Deus? E Adão pegou Eva e falou aqui, ó, foi essa aqui que pecou. E a Eva olhando para Adão todos os dias, vendo a acusação que caiu sobre ela. Mas ela também, como pecadora, não aceitou a culpa sozinha, jogou para o diabo.
E o diabo foi punido pelo seu erro também. E Eva e Adão. E nós todos estamos decaídos deste pecado. Porque uma vez que o homem caiu, todos somos natureza. Por isso que os nossos filhos, o pequeno Isaac está aqui, ele já tem a natureza, já tem as maldades, já tem as traquinagens, já tem as rebeldias. Por mais bonitinho que ele seja, por mais lindinho que ele seja, né, Rafael? Sara, ele já tomou as correções, correto? À luz da Bíblia, né? Então, porque a natureza do coração dele, pecar contra. Por isso que nós temos que ter um coração voltado ao Senhor. E eu os convido agora a ler mais uma pergunta e acompanhar aí, a pergunta 27, que diz assim: qual é a miséria que a queda trouxe sobre o gênero humano? A queda trouxe o gênero humano a perda da comunhão com Deus, o seu desagrado e maldição, de modo que somos por natureza filhos da ira, escravos de Satanás, juntamente expostos a todas as punições deste mundo e no vindouro. Por isso que temos canseira, por isso que temos enfado, por isso que temos doença, por isso que temos um corpo que vai se desfalecendo a cada ano que passa. Isso é a consequência do pecado. Mas aqueles que não têm a reconciliação com o Senhor, não têm a paz com Deus, eles terão a punição ainda no mundo vindouro, e serão a perdição eterna. Se o próprio Cristo na cruz não suportou e pediu ao Senhor que passasse a ira dele, imagine nós, sem a graça, sem a misericórdia de Deus. Por isso que temos no nosso culto um momento de confissão de pecados, para trazer à memória, Senhor, traga à memória aquilo que eu fiz de errado, traga à memória se eu tive algum pensamento, alguma atitude que desagradou ao Senhor. E muitas vezes as pessoas acham um minuto um longo período para confessar os pecados, talvez da semana inteira, que ele nem lembra o que ele fez de errado ao Senhor. Por isso é necessário que fazemos lembrança disso, porque da mesma forma como a punição veio através de um homem, a salvação veio através de um único homem. Por isso que Jesus teve que se encarnar, por isso que Jesus teve que viver as nossas dores. Jesus teve fome, teve sede, Jesus foi inquirido, foi arguído, ele foi zombado, mas em nenhum momento ele pecou. Por isso que temos que ter cuidado com o pecado, porque o pecado ele vem de forma surdina, ele vem em pequenas doses, ele vem de forma sorrateira, e seduz e atrai aqueles que não estão firmes na palavra do Senhor. Eu convido os irmãos a estar abrindo no livro de Efésios, no capítulo 2, verso 2 e 3, os irmãos estejam lendo para mim, fazendo um favor. Efésios, capítulo 2, verso 1 e 3. Por isso que a pergunta 28 vem com esta argumentação. Quais são as punições do pecado neste mundo? A resposta: as punições do pecado neste mundo são ou interiores, como a cegueira do entendimento, os sentimentos depravados, fortes ilusões, dureza de coração, remorso na consciência, de afetos baixos ou exteriores, como a maldição de Deus sobre as criaturas por nossa causa, e todos os outros males que caem sobre nós.
em nosso corpo, em nossos bens, relações e emprego, juntamente com a morte. Aqueles que não são salvos, aqueles que não são agraciados pela misericórdia do Senhor, eles sofrem essas consequências. Por isso que muitas vezes nós tentamos evangelizar, tentamos pregar o evangelho para algumas pessoas e ela tem um coração enraivecido, um coração duro, e mesmo que ela está no fundo do poço, no fundo do lamaçal do pecado, ela não tem entendimento, ela não se arrepende, ela não rompe com o pecado, porque ela está cega espiritualmente, ela está com o seu coração enraivecido, ela vai culpar a igreja, vai culpar o amigo, vai culpar o familiar, nunca ela vai assumir a sua culpa, porque a sua natureza, a sua inclinação ao mal está totalmente errada. Ele tem às vezes até o remorso, me desculpa, eu falhei, eu estou envergonhando o nome da igreja, então me exclui, para não constranger os irmãos. No domingo de ceia, deixa de vir à igreja, porque senão os irmãos vão perguntar por que eu não estou ceando. Então ele tem mais medo de tomar o cálice diante dos irmãos do que se reconciliar com o Senhor. Olha como o homem é ignorante, como o homem tenta ser astuto. Em vez de resolver o problema, ele prefere faltar todos os domingos de ceia na igreja. Ele prefere não dizimar, ele não prefere ofertar. Ele prefere sair pela outra porta do que falar com o irmão a qual ele está vivendo de forma errada. Por isso que o homem ele é entregue às suas próprias punições. E isso caiu até sobre os animais. A terra, os animais suplicam pela volta de Deus. Porque o mundo está cada vez mais decaído. Não há evolução, há uma involução, há um mundo em colapso, há um mundo pegando fogo literalmente, em todas as circunstâncias. A maldade do homem é a todo tempo sendo vista, proclamada, legitimada agora pelo governo, não só esse e outros que já passaram, e somos às vezes até podados ou polidos de não falar sobre essas coisas. Por isso, concluindo aqui no breve catecismo, a pergunta 29 diz assim: quais são as punições do pecado no mundo vindouro? As punições no pecado do mundo vindouro são a separação eterna da presença consoladora de Deus e os tormentos mais penosos da alma e no corpo, sem a intermissão no fogo do inferno para sempre. Se o Senhor diz que não haverá nenhum minuto de paz para essas pessoas, se lá será jogado o próprio inferno, o diabo e seus anjos, imagine para os homens pecadores. Nós temos que ter total aversão ao pecado, qualquer deslize, qualquer pensamento, Senhor, tire isso do meu coração, tire isso da minha frente, Senhor, repreenda, Senhor, afasta, Senhor, não me dê permissão de ver essas coisas, de compartilhar essas coisas, de estar na roda dos escarnecedores, como no Salmo 1, para mim não deter no caminho dos ímpios, não se assentar na roda deles e nem ouvir os seus conselhos. Quantos homens que estão hoje falando, separa, ou as mulheres, se divorcia, vai viver sua vida. Para nós, filhos, saia dos laços dos seus pais, vai viver sua vida. Tome, bebe, cheira, prostitui, trai, faz o que você quer. Todo mundo está fazendo. Mas as punições serão eternas. Talvez minutos de prazeres, pequenos pecados cometidos nesse mundo, será a punição eterna, se nós não confessarmos diante do Senhor. Por isso que eu convido a você a ler alguns versos, e você acompanha aí na sua Bíblia, porque é texto bíblico aqui. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, no verso 9, diz assim: estes sofrerão a penalidade da eterna destruição, banidos da face do Senhor, da glória do seu poder.
Cantamos aqui várias vezes, além do rio. Quantos que desejam ver a face de Cristo? Não é isso que muitos choram? O cântico lá dos nossos amigos aqui, do Rafael, né? Nós desejamos ver os nossos amigos, ver os nossos familiares, desejamos ver aqueles que morreram com o Senhor, aqueles estarão longe da face de Deus. Em Marcos capítulo 9, verso 47, diz assim: se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um dos só dos teus olhos, do que tendo os dois e serem lançados no inferno, onde não lhe morre o verme, nem o fogo se apaga. É o sofrimento eterno. Então, se aquilo está fazendo você pecar, arranque-o, retire, afasta-se. Deixa de ter essas coisas na sua vida. E concluindo aqui no breve catecismo, Apocalipse 14, verso 11 diz assim, Apocalipse 14, 11: a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, a quem quer que receba a marca do seu nome. Esses são aqueles que estarão condenados eternamente, longe da presença de Deus. Voltando para o nosso texto que nós lemos, Romanos capítulo 7, do verso 7 em diante diz: que diremos, pois? É a lei pecado? Miqueias, é difícil cumprir a lei. É. Por isso que o Senhor mandou Jesus. E quando Ele morreu, ressuscitou e pagou a dívida nossa, a redenção, Ele nos deu o Espírito Santo. O Espírito Santo nos auxiliará. O Espírito Santo nos fará lembrar da palavra do Senhor. Mas se você não lê a Bíblia, se você não medita, como você vai saber aonde você está errando? Por isso que é um culto doutrinário, um culto doméstico, um culto todo dia. Não é só aqui que devemos aprender doutrina, é você lendo, meditando na sua casa, para que você não venha cair em nenhum dos mandamentos, para que você não venha se afastar do Senhor. O Davi falava que ele almejava estar na presença do Senhor, ele anelava estar cultuando ao Senhor. Então, se eu tenho prazer na lei do Senhor aqui no templo, eu vou também ter em casa. Eu vou ler, eu vou meditar, eu vou ouvir sermão, eu vou ouvir louvores, eu vou botar um som lá em casa ouvindo louvores. A minha mente vai estar cativa às coisas do Senhor. Então a lei não será pecado para mim, não será pesada, ela não será difícil de ser cumprida, será prazerosa. E muitas vezes você vai ouvir das pessoas: poxa, mas ninguém se salvou cumprindo a lei. É isso que muitos falam. Não há ninguém bom nesse mundo, todo mundo é mau, sim. Mas por isso que nós temos que confessar ao Senhor, porque a lei é perfeita, ela é boa. Nós que somos maus, nós que somos inconstantes, nós que somos imperfeitos, nós somos, às vezes, arguídos ou somos inquiridos e muitas vezes escolhemos as respostas para dar às outras pessoas, quanto mais para as coisas de Deus. Eu estou com um projeto fitness aí, fazendo uma corrida 1 hora por dia. Tem dia que faz 35 minutos, 45, tem dia que está chovendo, tem dia que tem a comida gostosa demais em casa e não dá para correr depois. Somos promessas que fazemos, somos compromissos que fazemos e não cumprimos com coisas simples, que vai trazer bem a nós, quanto mais a lei de Deus. Por isso que nós temos que tomar cuidado com essas leis, para que não venhamos pecar nenhuma vez contra o Senhor. Eu sei que o tempo está acelerado, tinha uns slides, vou ter que marcar outro dia para concluir o estudo, mas eu só queria ler uma passagem das Institutas de Calvino. Vou ler só o sumário, tá? São 40 páginas, não vai dar para dar o estudo todo hoje, a não ser que a gente fizer uma vigília, né, Marília?
Para concluir, acompanhe o raciocínio, meus irmãos. Vou tentar ler de forma pausada para vocês acompanharem. Calvino escrevendo lá no século XVI, em 1536, ao rei da França. A Karen falou isso aqui, ó, ela está estudando lá. Se quiser ir lá na França, né, pertinho lá, né, Alex? Você vai na casa do Alex, faz uma visita, vai lá, faz um intensivão, leva o Alex lá para conhecer a França. É isso aí? Então vamos lá. Calvino dizendo ao rei, ele diz assim: a primeira é que, ao demonstrar a justiça de Deus, isto é, a que lhe é agradável, a lei admoesta, a lei repreende o homem por sua injustiça e o faz sem ele deixar dúvida, até convencê-lo e condená-lo. Então, se há uma lei, há um mandamento, e se eu quebro essa lei, há uma punição. Então, todo pecado será julgado. Todos os pecados serão julgados. Então, Jesus Cristo não sofreu nem mais, nem menos. Agora você faz uma analogia da sua vida. Quantos pecados você cometeu? Eu fiz uma continha básica. Como eu sou pobre, né? Se eu ofertasse ao Senhor um frango a R$25, um frango mais ou menos aí, um por dia, nos meus 47 anos que eu tenho, só de frango, daria 480 mil reais de frango, só para pagar os frangos. Agora imagine a ira de Deus. Dá para entender o tamanho do seu pecado? Agora multiplica quantos pecados nós cometemos por dia. Calvino continua dizendo: porque é necessário que o homem, que de outro modo permanecendo cego, embriagado pelo amor próprio, é necessário que ele seja constrangido a conhecer, a reconhecer tanto a sua fraqueza de entendimento como a sua impureza. Por isso que existe o ritual da purificação. Você está puro, Senhor, me faça branco como a neve, Senhor, me faça limpo. O sangue do Senhor nos purifica de todo pecado. O seu isopo ficarei mais branco que a neve. É todas essas atitudes que o sangue de Cristo faz sobre por nós. Se a vaidade não for retarguida de frente, não for lançada em rosto, ela se encherá, enchendo-se de uma louca presunção, valorizando exageradamente as suas forças, e não poderá ser induzida a reconhecer a debilidade e a pequenez delas. Porque neste caso, o homem as mede pelo seu critério vantajoso. Por isso que o homem não é salvo pelas obras. Porque talvez aqui os mais velhos, os que frequentaram mais a igreja, os que fizeram mais obra social, os que tocam na igreja, estariam apenados, estariam com menos dificuldade em pagar os seus pecados. Mas é o oposto a prova para saber que se pode executar a lei de Deus. Pela dificuldade de encontrar, tem ocasião a haver abatido o seu orgulho. Porque por mais grandiosa a opinião que anteriormente ele tenha formado sobre si mesmo, o orgulho, a presunção, a sabedoria, o conhecimento que eu acho que eu tenho das coisas de Deus, ele vai dizer: sente-se agora debaixo de um fardo tão pesado que a sua presunção acaba por vacilar, cambalear, decair e finalmente desfalecer em todo. Assim que o homem, se sendo instruído pela doutrina da lei, é afastado da sua presunção, a qual a sua própria natureza. Também é necessário que ele seja expurgado de todo o vício de arrogância, de que já falamos, porque enquanto preso ao seu próprio critério, imagina que vês a verdadeira justiça, a uma hipocrisia, na qual tem prazer, de qual se orgulha. Essa hipocrisia é contra a graça de Deus, instalando-se à sombra e sabendo-lhe quais as observações inventadas à sua cabeça. Aí as pessoas que pagam promessas, pessoas que acham que fazendo algo vai aplacar a ira de Deus. Por isso que Calvino vem refutando todas essas ações e falando que o homem, ele é incapaz de cumprir a lei de Deus se não for pelos méritos de Cristo.
Por isso que quando a lei foi instituída por Deus a Moisés, o próprio escritor da lei pecou contra Deus e não teve o prazer de entrar em Canaã. Josué pegou aquele povo e ao adentrar e passar o Rio Jordão, ele diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E logo depois o povo de Israel continuou pecando. Pô, não, nós vamos com você, Josué. Nós vamos para a igreja, nós vamos fazer missões, nós vamos evangelizar, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. E logo esse povo é levado a cativo. Por desobedecer à lei de Deus, viveram 70 anos preso na Babilônia. E quando a palavra de Deus traz ali por Esdras e Neemias, é restaurado o culto ao Senhor, esta lei, essa palavra, estava perdida dentro do templo. O povo esqueceu a lei de Deus dentro da igreja, dentro do templo. E isso que muitos de nós talvez temos esquecido. Literalmente a Bíblia na estante, a Bíblia no celular. Passamos horas e horas, como diz o outro, arrastando para cima e não lemos a palavra de Deus. Negligenciamos essa lei. Por isso que o Senhor nos adverte. Por um tio da lei de Deus, se cairmos, seremos punidos por ela toda. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos faça entender a lei de Deus, não como um peso, mas como um direcionador, como um discipulador. Como eu fui criado pelo meu pai e pela minha mãe, sem muita sabedoria, sem muito conhecimento, mas ensinando dia a dia o que era certo e o que era errado. É assim a lei de Deus. Ela é muito mais que um pai, que uma mãe, que um pastor, que uma liderança da igreja. Ela é o direcionador para as nossas vidas. Não cometa nenhum pecado, porque você será cobrado por ele. Se você não confessar Cristo e ele não perdoar o seu pecado, você será cobrado por ele. Então, cumpra a lei, mas com prazer, com alegria, com um sentimento que você estava punido por essa lei, mas você já tem um advogado, você já tem um juiz, e você é justificado, não pela lei, mas pela fé dessa lei. Por isso que nós precisamos entender que para ter salvação, eu preciso romper com o pecado. A doutrina da graça é maravilhosa, mas se eu não compreender a doutrina do pecado, eu nunca vou entender a graça de Deus. Que o Senhor te abençoe e continue nos dando sabedoria. Peço desculpa aos meus amigos do slide, peço desculpa ao meu amigo Rafael, que quase voltou lá no serviço para pegar a exposição, mas em outro tempo nós discorreremos os outros capítulos